a gente finalizou... Obrigada, querida. Que a gente finalizou na aula passada as 10 aulas do primeiro módulo, ok? Então, vocês já vão ganhar o certificado, quem fez 70% das aulas. Quem não fez os 70% das aulas, não se preocupem, dá para fazer, porque todas as aulas estão gravadas, então é só vocês assistirem as aulas gravadas e depois me mandarem um e-mail dizendo, professora, eu completei os 70% assistindo as aulas gravadas. Aí eu vou passar um exercíciozinho bem simples para vocês, só mesmo para questão mesmo de comprovação, de que assistir as aulas é uma coisa simples, em 10 minutos vocês fazem, me enviam de volta e aí vocês ganham o certificado do módulo 1. Todo mundo que ganhou a cortesia para o curso inteiro, eu queria lembrar isso. Então, esse é só o primeiro certificado do módulo 1. Aí tem ainda o módulo 2, que a gente vai terminar até o dia 15 de agosto, e depois, lá na frente, a gente tem o módulo 3 e o módulo 4, tá ok? Que eles têm, eles têm menos horas de aula, porque eles têm mais horas de atividades. Vocês vão estar utilizando essas horas de atividades para fazer o artigo científico nos próximos meses, tá bom? Bom, mas de toda forma vai ter aula lá no final. Bom, pessoal, e aí, hoje, então, em tese, a gente inicia o módulo 2. E por que eu utilizei a palavra em tese? Porque, em realidade, eu ainda vou utilizar essa semana, 2 aulas dessa semana, para finalizar o conteúdo do módulo 1, tá? Eu, como uma boa professora, falo demais, e aí a gente ainda vai utilizar 2 aulas para terminar o conteúdo do módulo 1, ok? Tá faltando a gente terminar, tá faltando 2 aulas para a gente terminar esse conteúdo. A gente vai terminar hoje, segunda-feira, e nessa próxima quarta. Mas esse tempo, essa semana extra, digamos assim, vai ser excelente, porque eu quero que vocês pensem em casos concretos para me trazer. E a gente vai, assim que começar mesmo o conteúdo do módulo 2, eu vou ministrar o conteúdo, ministrando tanto a parte teórica, quanto já mostrando para vocês como é que aquela teoria se aplica na prática, através dos casos concretos que vocês vão me trazer. Ou seja, em outras palavras, eu vou estar dando consultoria de graça para todo mundo aqui. Então, todo mundo aqui que trabalha em empresa, ou que é advogado, ou que... enfim, ouviu falar de algum caso, está fazendo monografia, cadê a Mariana? Já está aqui, está fazendo monografia sobre um caso, entendeu? Enfim, procurem casos concretos, casos do trabalho de vocês. Se vocês não quiserem dizer o nome da empresa onde vocês trabalham, por exemplo, não precisa, pode dizer empresa X, empresa Y, tá ok? Não precisa dizer que é a empresa de vocês. Se quiserem dizer também digam, não tem problema, mas pode dar um nome hipotético. Se quiserem trazer um caso, se vocês são advogados, se quiserem trazer um caso de cliente para a gente analisar juntos, também não precisa, óbvio, dizer que é caso de clientes de vocês, tragam com um nome hipotético, tá ok? Enfim, e se vocês não estiverem trabalhando em nenhum caso que vocês queiram trazer, mas ouviram no jornal ou tiveram curiosidade sobre uma coisa específica, tragam para a gente analisar. Pode ser qualquer caso relacionado a direito ambiental, qualquer caso. Eu posso analisar qualquer caso, de qualquer temática relacionada a direito ambiental. E o que eu vou provar para vocês é isso. Porque, vejam, eu não conheço todos os artigos de todas as leis do direito ambiental brasileiro. São inúmeras leis, a gente não tem um código ambiental no Brasil, tipo um código penal, são leis espalhadas, ok? E são inúmeras, desde leis ordinárias, leis complementares, leis ordinárias e inúmeras resoluções do CONAMA, inúmeras normas inferiores, entendeu? Mas que são muito utilizadas na prática. Então, é óbvio que eu não conheço todos os artigos, mas o que é que eu conheço? Eu conheço a teoria do desenvolvimento sustentável, eu conheço como a gente vai pegar toda essa teoria e, através dessa teoria, interpretar as normas, procurar as normas e interpretar as normas. E aí, portanto, o que eu vou mostrar para vocês nas próximas semanas é isso, esse exercício prático. Vocês vão me trazer um caso e eu vou dizer, ok, pessoal, esse caso, sei lá, direito da área florestal, tem a ver com o Código Florestal. Então, vamos pegar o Código Florestal e interpretar as normas do Código Florestal de acordo com a teoria que a gente viu durante todas essas semanas passadas. Aí outra pessoa vai trazer um caso relacionado a resíduos sólidos.
Pois então, vamos interpretar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e todas as resoluções do CONAMA relacionadas a resíduos sólidos, de acordo com a teoria, com a lógica que a gente aprendeu a pensar aqui nessas primeiras semanas, ok? Então, nós vamos fazer esse exercício, por isso que eu digo que podem trazer qualquer caso, de qualquer tema relacionado ao meio ambiente, que a gente consegue destrinchar, a gente consegue detalhar e encontrar uma solução para ele aqui, ok? Eu vou estar fazendo um trabalho de consultora totalmente gratuita para vocês que têm casos concretos para trabalhar, ou para pesquisar, ou para escrever sobre eles, tá bom? Bom, pessoal, isso também vai ajudar a vocês pensarem nos artigos que vocês vão escrever nos próximos meses. Vocês podem escrever tanto artigos puramente teóricos, professor, eu quero escrever uma coisa puramente teórica, pesquisar esse tema mesmo só nos livros, em artigos, e não quero trabalhar um caso concreto, eu quero só filosofar sobre esse tema. Ótimo, pode ser. Não, professor, eu quero trabalhar um caso concreto, aplicando toda a teoria que a gente estudou dentro desse caso concreto. Ótimo também. Então, você já vai utilizar as aulas desse módulo 2 para exercitar como a gente faz isso, como é que a gente vai pegar essa teoria e aplicar no caso concreto. Porque aí, na hora de escrever o artigo, você repete esse exercício, você faz novamente esse exercício. Inclusive, se você quiser, já pode trazer o caso que você vai escrever um artigo sobre ele, né? Vamos matar dois coelhos com uma... Como é que chama? Dois coelhos com uma cajadada, com uma cajada só. Como é que chama isso, gente? Dois coelhos com uma cajadada, é? Ai, alguém me ajuda? Nossa, eu nunca ouvi, não, essa expressão. Não? Ah, meu amor, porque você é muito novinha. Dois coelhos com uma cajadada só. Enfim, tem uma expressão assim. Bom, e aí vocês vão trazer, vocês podem então trazer para as próximas aulas os casos que vocês querem depois fazer o artigo sobre eles. Então, eu quero fazer um artigo sobre um caso que eu estou trabalhando lá na minha empresa, não quero citar o nome da minha empresa, tudo bem, cito o nome hipotético, mas depois vocês podem escrever um artigo falando sobre aquele caso, né? Porque a gente já vai ter, inclusive, analisado ele aqui na aula. Então, já vai ficar ele bem destrinchado, eu já vou dar o norte para vocês, vocês já vão ter, digamos, a resposta previamente dada, só precisando colocar isso no papel, tá bom? E aí, lembrando, pessoal, que a ideia é a gente publicar os artigos. Quem não quiser publicar, óbvio, não precisa publicar. O artigo, ele não é de publicação obrigatória, tá? Somente quem quiser publicar. Mas quem quiser publicar, vocês vão ter uma porta de publicação totalmente aberta para vocês. Vai ser a revista do INASP, que eu que vou estar liderando a criação dessa revista. E aí vocês vão publicar na revista do INASP, já está a revista ali prontinha, só esperando os artigos de vocês para serem publicados ali. Tá bom? Também, se quiserem publicar em outra revista, outro local, fiquem à vontade. Não é obrigação publicar na revista do INASP, mas dá para publicar, inclusive, em duas revistas diferentes. Vocês podem mandar para uma e também publicar na revista do INASP, tá bom? O Osmar respondeu, cajadada. A Tarlane também é ok. E a Monalisa e Tarlane. Obrigada, pessoal. É isso. Tá vendo, Vitória? Tu que é nova demais, que nunca ouviu essa expressão cajadada, mas o povo aqui hoje já ouviu falar. Eu aprendi aqui, vou levar para a vida. Pronto, é matar dois coelhos com uma cajadada só, ok? Tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Alguma dúvida sobre os casos que vocês têm que trazer a partir da próxima semana? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Eu tenho uma dúvida, mas a respeito da publicação. Pode perguntar. No caso as pessoas decidam publicar na revista do INASP, quantas páginas, no mínimo, o artigo? Pessoal, a gente está pedindo 10 páginas no mínimo, mas a gente pode fazer como é que eu posso dizer assim? Fazer uma coisa mais elástica aqui com vocês, porque a minha intenção é que vocês publiquem, certo? Então, mesmo que vocês não atinjam 10 páginas, eu posso até fazer uma edição especial da revista, onde a gente coloque um edital especial só para os alunos do curso. Entende? Fazer uma edição especial dos alunos do curso, que aí eu posso colocar as regras do edital que forem mais convenientes para vocês publicarem. Mas o que eu mais quero é que vocês publiquem. Porque hoje em dia não está se querendo artigos longuíssimos. Quem gosta de escrever muito, eu adoro escrever muito, né? Vocês já viram aí o tamanho da minha tese.
Então, quem gosta de escrever muito, ótimo. Mas hoje em dia não é necessário mais escrever muito, assim, para você passar a ideia. Então, se vocês conseguirem passar toda a ideia importante, defender o ponto de vocês, defender um caso, explicar uma ideia em menos páginas, mas ainda assim conseguirem fazer isso de forma satisfatória, tá valendo, ok? O que eu mais quero é que vocês publiquem. Inclusive, quem não é de escrever muito, professor, eu sou, sei lá, eu sou engenheiro, eu não sou de escrever muito, não, eu sou mais de fazer cálculo, eu não sou nada de escrever. Tudo bem, Obrigada, professora. escreve, né? É Ok, isso. escreva um ensaio. A gente faz uma coluna na revista de ensaios, só para você publicar nessa coluna de ensaios. Mas eu quero que vocês publiquem, eu quero que vocês saiam desse curso com alguma coisa publicada para ter algum produto, além do certificado, claro que isso vai para o currículo de vocês, mas para vocês terem alguma coisa mais concreta para colocar no currículo, para colocar no currículo de vocês, além do certificado, né? Um artigo, um ensaio publicado. Tá bom? Então, professora, eu não consegui escrever 10 páginas, eu consegui escrever 3. Tudo bem. Vamos fazer, se for muita gente que escreveu menos de 10 páginas, a gente faz uma edição especial da revista exigindo menos de 10 páginas. Ok. Se for pouca gente, a gente deixa a revista do jeito que está, na edição que está, e faz somente uma coluna de ensaios para encaixar aqueles que ficaram bem menos do que 10 páginas. Ficaram 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Mas a ideia é que vocês consigam transmitir uma ideia, um ponto de vista, um argumento de forma satisfatória, pessoal. Então, o tamanho não é tão importante, mas a qualidade sim, ok? Qualidade é importante. Antes da gente finalizar o curso, na nossa última aula, antes da gente dar a pausa, né? A pausa para vocês escreverem, eu vou passar mais algumas orientações sobre a escrita do artigo, né? Regras de ABNT, vou lembrar todo mundo aqui. Quem não lembra de regras de ABNT, vou dar uma lembradinha das regras de ABNT para vocês, para todo mundo citar autor, citar fonte, ok? O muito importante é ter qualidade, é ter a citação dos autores, das fontes que vocês utilizaram, tá? Para a gente não ter problema científico em relação ao que foi publicado, tá bom? Bom, é isso. Mais alguma dúvida? Vocês entenderam a proposta de vocês trazerem a partir da próxima semana os casos? Qualquer caso, não precisa citar nome de empresa, de cliente, nem nada, mas tragam os casos, porque a gente vai trabalhar. Entenderam? Sim? Gente, ninguém Tudo responde, certo, sim, aí. Tudo certo. Tá. Pessoal, e quem já tem casos que está começando, a cabeça de alguns pode já estar aqui fumaçando, pensando no que é que vai trazer. Quem, inclusive, quiser discutir comigo, professora, eu pensei nesse caso, eu pensei naquele. Quem quiser discutir comigo pelo WhatsApp, previamente, pode mandar mensagem depois no privado para mim. Professora, eu pensei nesse caso, o que é que a senhora acha? Pode mandar no privado para mim, a gente vai discutindo previamente, tá bom? Então, eu até ficaria contente se vocês viessem discutir no privado comigo, para previamente eu dizer, olha, esse caso é legal, aquele outro caso é melhor, tá bom? É mais interessante, para a gente alinhar direitinho os casos que vocês vão trazer. E aí, a depender da complexidade de cada caso, dá para a gente trabalhar vários numa mesma aula, ou se for um caso super, hiper complexo, que a gente vai utilizar muita lei, né? Eu vou mostrar muita lei para vocês, para resolver um caso, então poderia ser um caso ou 2 casos por aula. Mas se forem casos mais simples, dá para trabalhar vários casos por aula em sequência, um atrás do outro, eu vou dando respostas aqui, um atrás do outro para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ok? Então, hoje nós vamos ver uma série de perguntas relacionadas a crescimento econômico, ok? Na aula que vem, na aula de quarta-feira, o tema da nossa aula será crescimento econômico pós-moderno. É a última chave, é a última resposta que falta para completar
a teoria do desenvolvimento sustentável. Seria entender esse tipo específico de crescimento. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que fazer uma série de perguntas que vão nos conduzir até aquela resposta. Uma série de perguntas relacionadas a crescimento e desenvolvimento, ok? Então, eu tenho aqui uma série de perguntas para mostrar para vocês. Eu chamo essas perguntas de perguntas estruturais da teoria do desenvolvimento sustentável, porque são perguntas que o tempo todo, nos casos concretos, elas aparecem, certo? Nos casos concretos que envolvem, não é simplesmente um caso de qual é a lei a aplicar, porque isso é muito simples. Vocês vão ver que o desenvolvimento sustentável, a dúvida não é que lei aplicar, a dúvida é como interpretar a lei. Então, na hora de interpretar as leis ambientais, são essas as perguntas que geralmente aparecem. E aí fica um grande ponto de interrogação, ok? As pessoas têm muita dificuldade de interpretar as leis porque não refletiram previamente sobre essas perguntas, tá? Mas bem, o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira pergunta que eu quero perguntar para vocês, e vocês vão me ajudar a responder, ok? A gente vai fazer um exercício aqui de pergunta e resposta, é o seguinte: o crescimento econômico é necessário para o desenvolvimento? Eu dei a resposta para essa pergunta na aula passada, tá? Então, eu acho que vocês já podem me responder. Algum voluntário para responder isso? Não, eu dei essa resposta na aula passada, mas não de forma completa. A gente falou que, na aula passada, a gente falou que o crescimento econômico, ele é um elemento do desenvolvimento. A gente falou isso, certo? Que crescimento econômico sozinho não gera desenvolvimento, porque a gente poderia ter um caso de falso desenvolvimento. Mas a pergunta que eu faço aqui não é exatamente se crescimento é sinônimo de desenvolvimento. A pergunta que eu faço aqui é necessário crescimento econômico para se ter desenvolvimento? Essa é a pergunta, ok? E aí, o que é que vocês acham? Sim. Quem foi que falou sim? Ana Lu. Muito bem, vamos lá. Primeiro argumento, primeira resposta que vem em mente é que é necessário sim, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de riqueza para financiar o desenvolvimento. Se a gente pegar uma das concepções mais simples de desenvolvimento, que a gente estudou na aula passada, né? Uma daquelas concepções que a gente são boas e uma das mais simples, é a de desenvolvimento como aumento do IDH. E para aumentar o IDH, a gente precisa aumentar a renda, aumentar a expectativa de vida e aumentar o grau de escolaridade. Ora, para aumentar a expectativa de vida e aumentar o grau de escolaridade, eu preciso de serviços públicos, de saúde, para universalizar a educação de qualidade, saúde de qualidade, ok? Também pode ter educação privada e saúde privada. Também ajuda, desafoga um pouco o público. Mas a gente precisa que sejam serviços universais, porque nem todo mundo vai poder pagar uma privada, precisam ser serviços universais. E isso é caro, precisa de dinheiro. Então, necessariamente, a gente vai precisar de crescimento econômico naqueles países que precisam urgentemente melhorarem a sua educação, melhorarem a sua saúde, que precisam urgentemente aumentar o IDH, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em países emergentes, países pobres ou países emergentes, na minha opinião, não existe nem sombra de dúvida de que é necessário crescimento econômico. Quando eu penso no Brasil, apesar do Brasil já ter uma economia grande, uma economia pujante, na minha opinião, ainda assim, não tem nem sombra de dúvida de que é necessário crescimento econômico. Porque a gente ainda tem muita mazela social, porque a gente ainda precisa investir muito em educação de qualidade, né? Apesar da maioria quase 100% das crianças estarem na escola, a educação ainda não é de qualidade, como a gente queria. Então, precisa sim de dinheiro. E esse dinheiro vem do crescimento econômico. A gente poderia fazer uma redistribuição, tirar do topo da pirâmide, né, do 1% mais rico? Sim, isso também é uma forma de conseguir fazer a riqueza fluir para onde ela é mais necessária, mas não é o suficiente. A gente ainda precisa, sim, de muita geração de riqueza para suprir aquilo que é a demanda que é necessária, ok? Agora, a questão é,
quando eu penso nos países que já estão ricos, muito bem desenvolvidos, obrigada, apesar que desenvolvimento é um processo, né? Lembre sempre disso, desenvolvimento é um processo, não é um ponto de chegada. Então, os mesmos países mais ricos, eles ainda têm o que desenvolver, eles ainda podem passar eternamente, continuamente pelo processo de desenvolvimento, tá? Porém, no mundo de hoje, a gente consegue ver alguns países que estão muito à frente dos outros em termos de desenvolvimento. Então, quando a gente olha esses países que estão muito mais desenvolvidos do que outros, a gente pensa, será que esses países ainda precisam muito de dinheiro? Será que eles ainda precisam de crescimento econômico? Será que a economia deles precisa crescer, já que eles já têm muita riqueza acumulada e a população já tem qualidade de vida, já tem saúde, já tem educação, já tem tudo isso? Eu não estou falando que é para acessar a economia. Eu estou falando que, talvez, para esses países mais ricos, não fosse necessário aumentar a economia. Porque quando eu falo de crescimento econômico, eu estou falando de aumentar a economia de um ano para o outro, né? Então, será que nesses países que já são muito ricos e desenvolvidos, não seria suficiente eles ficarem no estágio em que eles estão, com a economia do jeito que está? Se, por exemplo, eu vou dar aqui um chute, eu não sei de cabeça qual é o PIB da Finlândia, não sei de cabeça, mas vamos dizer que é 500 bilhões de euros ao ano, tá ok? Será que é necessário a Finlândia, no ano seguinte, ter um PIB 10% maior, 5% maior? 505, quanto é 5% de 500, gente? Enfim, ter 5% maior a economia? Ou ela poderia continuar no ano seguinte, nos anos sucessivos, com o PIB de 500 bilhões, e isso já estaria bom demais, porque com esse valor ela consegue sustentar o que ela já criou de desenvolvimento. Ela consegue sustentar tudo que ela já angariou de desenvolvimento. Então, essa é uma pergunta que tem rondado muito o debate sobre desenvolvimento sustentável. Há autores que dizem que os países mais ricos e mais desenvolvidos não precisam mais de crescimento econômico. Eles poderiam ficar com as suas economias estacionadas no atual ponto onde elas estão, só a cada ano utilizando aquele dinheiro que ele já tem com a economia, né? Aquela produção de riqueza que foi a mesma do ano anterior, para fazer a sociedade continuar funcionando. Mas não precisaria aumentar a riqueza, porque eles já são muito ricos e muito desenvolvidos. Quem é que defende isso? Tem dois autores que eu gosto de citar, que são dois autores que mais defendem isso. Um é brasileiro e o outro é norte-americano. O brasileiro José Eli da Veiga. Eu adoro José Eli da Veiga, eu achei ele uma das maiores referências do Brasil. E ele, por acaso, ele defende crescimento econômico para os países mais pobres e emergentes, né? Ele não faz nem sequer aquele discurso meio xiita, ambientalista xiita, de que não queremos crescimento econômico, porque tem ainda o povo ambientalista xiita que diz que não é nem necessário crescimento econômico no Brasil. Mas esse não é o caso do José Eli da Veiga, não. O José Eli da Veiga, ele diz que é necessário crescimento econômico para o Brasil e os países mais pobres, sim. Porém, para os países mais ricos, não seria necessário crescimento econômico, porque eles poderiam ficar no ponto que eles estão, no estágio em que eles estão. E aí, eles poderiam, inclusive, decrescer, diminuir a economia, para dar espaço, segundo José Eli da Veiga, espaço ecológico, para deixar recursos ambientais, para emprestar um pouco da pegada ecológica deles para os países mais pobres, para os países cujas populações têm a pegada ecológica menor, ok? Então, o José Eli da Veiga tem, inclusive, um livro chamado Decrescer Crescendo, que ele diz que o mundo como um todo deveria, principalmente os países mais ricos, deveriam decrescer, diminuir as suas economias e diminuindo as suas economias, eles diminuiriam as pegadas ecológicas das suas populações, ou seja, as suas populações passariam a utilizar menos recursos ambientais, passariam a utilizar menos recursos do planeta para sobreviver, mas enquanto eles estão decrescendo, está dando espaço para os países mais pobres
crescerem, para as populações dos países mais pobres utilizarem mais recursos, porque a gente vai lá, sei lá, na Somália, e os habitantes da Somália têm uma pegada hídrica é a quantidade de água que você utiliza por dia. Tem uma pegada hídrica de menos de 50 litros por pessoa ao dia, uma pegada hídrica baixíssima. E um norte-americano médio tem uma pegada hídrica de 500 litros por pessoa ao dia, ok? Então, por exemplo, o norte-americano médio poderia utilizar menos litros de água por dia para dar um pouquinho, né, para deixar espaço para o habitante da Somália utilizar mais. E a forma de dar esse espaço, de dividir essa pegada ecológica de forma mais equitativa pelo mundo, segundo José L. da Veiga, seriam os países mais ricos decrescendo, enquanto os países mais pobres crescem, ok? Bom, e existe também um autor norte-americano chamado Tim Jackson. Ele tem um livro cujo título do livro é Prosperidade sem Crescimento. Olha só o nome. Prosperidade sem Crescimento. Então, o que é que ele diz? Ele diz que os países podem ser prósperos. Quando ele fala de prosperidade, ele fala de uma economia que funciona bem, uma economia saudável, uma população saudável, porém não era mais necessário crescimento econômico para aqueles países mais ricos, aqueles países que já são muito desenvolvidos, muito industrializados e tal, ok? É muito parecido, na verdade, é semelhante à posição do José L. da Veiga, tá bom? Bom, pessoal, e aí, essa então é a réplica, né? A réplica não. É possível, a réplica para a pergunta é possível sim você ter desenvolvimento sem crescimento econômico nos casos específicos dos países que já são muito ricos, porque eles poderiam continuar se desenvolvendo, ou seja, tendo prosperidade, melhorando as suas relações sociais, melhorando a gestão, melhorando, enfim, as suas sociedades sob diversos pontos de vista, sem necessariamente fazer a economia crescer, ok? Então, essa é a réplica. Porém, eu, professora Isabela, acredito que, diferentemente do que prega o José L. da Veiga, diferentemente do que acredita o Tim Jackson, para mim, é necessário crescimento econômico, inclusive para os países mais ricos do mundo. Em qualquer caso, seja país mais pobre, é necessário crescimento econômico, seja país mais rico, é necessário crescimento econômico, se você quiser continuar se desenvolvendo. Porque no longo prazo, essa é a minha posição então, no longo prazo, se você não tem crescimento econômico, se você passa, por exemplo, 10, 20 anos sem crescimento econômico, aquela situação de falta de crescimento vai nos levar a uma situação de concentração da riqueza. E aí a população pode até continuar tendo acesso a serviços essenciais, como vestimento, água, educação, saúde básica, etc. Porém, vai se criar um fosso de desigualdade. A gente já estudou isso numa das nossas aulas passadas. Foi toda a teoria do Thomas Piketty, não é? Então, a gente poderia, nesses países mais ricos, se eles passarem 10 anos sem crescimento econômico, por exemplo, a população da base da pirâmide pode até ter acesso a uma vida minimamente digna, pode até ter acesso a comida e saúde e educação básica. Mas vai se criar realmente um fosso de abismo de desigualdade na sociedade, né? E aí esse fosso cria pobreza relativa. A gente não teria situações de pobreza objetiva, que é a pobreza do baixo IDH, mas a gente teria situações de pobreza relativa, em que existe uma grande disparidade entre ricos e pobres, e em determinado momento as pessoas vão começar a ser tratadas de forma desigual. Elas continuam sendo iguais na lei, mas começam a ser tratadas de forma desigual. As pessoas mais pobres começam a ser tratadas como cidadãos de segunda categoria, ok? Começam a se formar castas na sociedade. E aí, além de, quando começam a se formar essas castas na sociedade, a população média, né, que está ali, que não está no topo da pirâmide, se revolta. E aí nós temos instabilidades políticas, nós temos conflitos sociais, nós temos um barril de pólvora só faltando explodir, tá bom?
é uma instabilidade política que pode levar líderes muito autoritários ao poder, como a gente viu acontecendo na Alemanha nazista, tá? Todo aquele cenário de crise econômica prévio da Alemanha permitiu a ideologia nazista angariar fãs e Hitler chegar ao poder, tá bom? Portanto, na minha opinião, mesmo os países mais ricos precisam sim de crescimento econômico. Eles não vão morrer, a população não vai sofrer assim horrivelmente, na minha opinião, se o país de um ano para o outro não tiver crescimento econômico. Se de um ano para o outro a taxa de crescimento econômico for zero, ou seja, a economia ficar realmente estagnada de um ano para outro. Ok, esses países mais ricos não vão sofrer por conta disso, de um ano para o outro. Mas se começar a passar muito tempo sem crescimento econômico, 10 anos, 15 anos, enfim, começar a passar décadas sem crescimento econômico, isso vai gerar concentração de renda, isso vai gerar instabilidade sociopolítica na sociedade, tá bom? Bom, então, fechando aqui esse slide, opinião da professora Isabela. Crescimento econômico é sempre necessário para o desenvolvimento, ok? Seja nos países mais pobres, o que é óbvio, seja também nos países mais ricos, se a gente pensar no desenvolvimento de longo prazo e não apenas de um ano para o outro, tá? Bom, pessoal, agora a gente passa para a próxima pergunta. Se a gente já sabe que crescimento é necessário para o desenvolvimento, a próxima pergunta que eu faço para vocês é: os países têm idêntico potencial de velocidade de crescimento? O que seria isso? Os países, vocês acham que, em tese, eles têm potencial para crescer nas mesmas taxas econômicas de crescimento? Tipo assim, crescer 2% ao ano, 3% ao ano, 4% ao ano. Quando eu digo que um país cresceu 4% ao ano, significa que de um ano para o outro, a sua economia aumentou em 4%. Se o PIB do Brasil é 1 trilhão, por exemplo, ok? E se eu digo que de um ano para o outro ele teve uma taxa de crescimento de 4%, significa que de um ano para o outro o PIB saiu de 1 trilhão para 1,00, sei lá quantos, 004, por favor, engenheiros da sala, me corrijam se eu estiver errada na porcentagem, 1,00, passou para 1, trilhão. Taliana, engenheira da sala, ajuda. Ok, professor. Ok, perfeito, muito obrigada. Se eu errei a porcentagem aí, ninguém viu. Bom, gente, entenderam a lógica? Pois bem. Então, a pergunta que eu faço é: os países ricos têm idêntico potencial de crescimento dos pobres? Os pobres têm idêntico potencial de crescimento dos ricos? Todos, em tese, poderiam, o mundo bem bonitinho, todos os países poderiam crescer 5% ao ano, 6%, 10% ao ano, que foi aquelas taxas de crescimento absurdas que a gente viu na China na década de 90, que todo mundo inveja, né? Aquelas, tipo, ai meu Deus, a China cresceu 10% ao ano, todo mundo ficou com todos os países do mundo, tipo, hoje tem vontade de crescer 10% ao ano. É possível crescer 10% ao ano todo mundo? Então, eu tenho aqui 3 alternativas. Eu quero a resposta que vocês acham que é a correta. A primeira alternativa diz: sim, em tese, todos os países podem continuar crescendo, sempre em taxas semelhantes, independente de se são ricos, né? Se são economias maduras ou se são pobres, ou se são economias emergentes. Segunda alternativa: não, os países têm potencial. Os países ricos têm potencial de crescimento mais rápido porque eles dominam a criação de novas tecnologias. Então, dominando a criação de novas tecnologias, eles podem crescer mais rápido. Terceira alternativa: não tem idêntico potencial de crescimento, mas, na verdade, são os países mais pobres que têm potencial de crescimento mais rápido. Ou seja, eles têm um potencial de um ano para o outro crescer mais do que os países mais ricos, ok? Potencial. Pessoal, na visão de vocês, qual é a alternativa correta? Podem ligar os microfones e dizer. Letra C. C de casa ou B de bola? Também. Letra Casa. C. C de casa? C de casa. Quem mais? Eu só ouvi a voz da Nalu.
A letra C também, concordo. Letra C? Muito bem. Alguém vai de letra A ou letra B? Ninguém? Vamos à resposta correta! Letra C! Vocês viram pulsando aí, não viram? Foi tão rápido que eu nem vi. Aê, chocolate. Vai ter chocolate? Chocolate para a Ana Lu, que foi que respondeu também? Alguém mais? Alguém mais respondeu e não quer ganhar chocolate. Alexandre. Alessandro? Alexandre. Ok, chocolate para vocês dois. Cobrem a Mariana no final da aula, viu? Ela é a nossa monitora do chocolate, tá bom? Bom, pessoal, por que os países mais pobres têm potencial para crescer mais? Porque eles têm uma grande distância tecnológica em relação aos ricos, ok? Então, quanto maior a distância que o país pobre tem em relação aos líderes de tecnologia, maior potencial ele tem para crescer, porque ele tem muito espaço para correr. Imagina assim uma corrida. Se você tem muito espaço para correr, até você chegar ali nos que estão liderando, você consegue correr rápido, você consegue dar uma carreira, como a gente diz, né? Bota a marcha e vai na carreira. Existe até um cálculo matemático que mostra que um cálculo mesmo da área da economia, que quanto mais distante o país está dos líderes, maior o potencial ele tem para ter taxas altas de crescimento econômico, ok? Se ele vai ter ou não, vai depender de vários fatores. Vai depender da política do país, vai depender de condições geopolíticas favoráveis, um monte de coisa. Mas que ele tem um alto potencial, isso tem. Tanto é que o que a gente tem visto mais recentemente, nos últimos 20 anos, são países muito pobres, com altíssimas taxas de crescimento. Tipo Angola. Teve um ano agora, no início do século XXI, que Angola teve, olha um absurdo, Angola teve 22% de taxa de crescimento econômico de um ano para o outro. Isso significa que de um ano para o outro, a economia da Angola cresceu 22%. Isso é o dobro da China naquela década de 90, quando a China ganhou o apelido de dragão asiático, ok? Isso por quê? Porque Angola ainda é um país pobre, ok? Era um país com uma renda, um PIB muito mais pobre antes de começar a exploração de petróleo. Aí, na hora que começar a exploração de petróleo, o PIB do país disparou, ok? É a mesma lógica quando você abre uma empresa pequena, uma microempresa, né? Quando você abre a microempresa, tipo assim, você começa com zero. Então, qualquer R$1.000, R$2.000 que você ganha, você cresceu 1000%, né? Não, se você começa com zero, você ganhou 1.000, você cresceu 1000%, ok? Então, qualquer crescimento que você tem na microempresa corresponde a uma alta taxa de crescimento, porque antes você não tinha nada. Agora, se você tem uma grande empresa, para você arrancar uma boa taxa de crescimento econômico, você sua, a empresa grande sua, e ela já está muito feliz se de um ano para outro ela teve um pouquinho de crescimento, tá bom? Bom, então essa é a mesma lógica para o potencial de crescimento dos países. Então vejam, relacionando com o slide anterior, os países mais ricos, eles também precisam crescer? Sim, porque se eles não crescem, no longo prazo, isso pode provocar sérias instabilidades no país. Porém, eles não precisam ficar desesperados para crescer com uma taxa de 10% ao ano, como foi a China na década de 90. Não precisa ter essa ânsia de crescer com altas taxas. Não precisa os países mais ricos ficarem se comparando com os países mais pobres e querendo ter a mesma taxa de crescimento dos países mais pobres. Porque os países mais pobres crescem mais rápido, têm potencial de crescer mais rápido, simplesmente porque eles são mais pobres, porque eles têm uma economia emergente ainda. Na hora que o país vai se aproximando dos líderes mundiais, em termos econômicos e tecnológicos, naturalmente a taxa de crescimento econômico dele começa a cair. Mais uma vez é o caso da China. A China hoje não consegue ter 10% de crescimento ao ano, como ela tinha na década de 90. Ela consegue ter ainda uns 4%, por exemplo, mas não é os 10%, ok? E você pega a taxa de crescimento dos países mais ricos, 1% ao ano, 1,5% ao ano, e tá bom demais.
Existem até anos em que um ou outro consegue dar uma disparada por alguma razão, mas isso não vai ser sustentado por vários anos seguidos. Nenhum país na dianteira da economia mundial consegue sustentar 3%, 4% ao ano por vários anos seguidos. Não consegue. Eles vão crescer 1,5% ao ano. E para o Thomas Piketty, se os países conseguem crescer, esses ricos, né, conseguem crescer 1% ao ano, pode parecer pouco, mas isso já é magnífico para o Thomas Piketty, porque 1% ao ano significa que a cada geração, a cada 30 anos, esses países mudam completamente as suas economias, né, e permitem a mobilidade social. 1% ao ano, nos cálculos do Thomas Piketty, já é mais que suficiente para impedir uma alta concentração de renda no longo prazo, né? Juntamente com outras medidas, como tributos bem aplicados, né? Toda aquela questão do sistema fiscal, do Estado fiscal inteligente, juntamente com aquelas medidas que a gente já estudou. Mas, além de tudo isso, 1% ao ano, na visão dele, dá para o gasto, né? É suficiente. E aí, portanto, a gente vê também, quando a gente compara com o período pré-industrial, quando a gente não tinha nem sequer 1% ao ano de taxa de crescimento econômico. No período pré-industrial, como eu falei para vocês na nossa primeira aula do curso, a taxa de crescimento econômico era próxima de zero. E quando eu digo próxima de zero, era beirando zero. 1% já está muito longe de zero, né? Parece que 1% é próximo de zero, mas na verdade já está muito longe de zero, tá bom? Bom, pessoal. Próxima pergunta. Essa daqui é mais polêmica. Vamos lá. Se crescimento econômico é algo que é necessário para os países do mundo continuarem a se desenvolver, se crescimento econômico é algo que para os países mais pobres, esse crescimento é inclusive urgente, no sentido de que é necessário ter um rápido crescimento econômico para ter mais dinheiro, para investir no que é essencial, por que ainda hoje existem muitos grupos que falam contra o crescimento econômico? Na área do direito ambiental, só o que a gente olha é autor de livro falando contra o crescimento econômico, dizendo que, assim, falando mesmo contra a ideia de crescimento econômico. E, além disso, a gente observa também muitas comunidades tradicionais, povos indígenas, que se colocam contrários à ideia de crescimento econômico. Por que isso acontece? Bom, antes de eu dizer por que isso acontece, o próximo slide, a gente vai primeiro refletir nesse bem aqui. Quando um grande empreendimento chega na localidade onde tem comunidades tradicionais e povos indígenas, geralmente há um choque, ok? Porque aqueles povos tradicionais, aquelas comunidades indígenas estão acostumados com determinado estilo de vida, ok? E na maioria das vezes, eles não, a princípio, não querem que aquele empreendimento chegue ali. A princípio, lutam, assim, se colocam contrários àquele empreendimento, ok? Pois bem, então, como é que um grande empreendimento, como é que a gente vai gerar crescimento econômico, que às vezes é necessário, sim, de grandes empreendimentos? É necessário ter grandes empreendimentos, fora todo o investimento que eu acredito que tem que ter em microempreendedorismo, em microcrédito, etc. Isso tem que ter, mas grandes empreendimentos também são necessários. Como é que a gente vai ter grandes empreendimentos se toda vez que a gente tem esse choque, né, com as comunidades tradicionais, com povos indígenas, etc.? Bom, na minha opinião, o problema está nos procedimentos incorretos quando um grande empreendimento chega numa localidade dessas. Se adotam estratégias equivocadas de chegada no local, de relação com a comunidade, de relação com aquele povo indígena. Na minha opinião, todas essas vezes que dão muito problemas, e são muitas as vezes, ou são praticamente todas as vezes, tem-se sistematicamente adotado estratégias erradas de relacionamento com essas comunidades. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: como é que deveria ser então a estratégia correta? Como proceder em relação às diferentes concepções de bem-estar
desses povos. O empreendimento vai chegar ali, às vezes não tem outro local mesmo para aquele empreendimento, tem que ser ali. Ali já tem uma comunidade tradicional, um povo indígena, e como fazer, tá? Então, eu trouxe aqui duas premissas para vocês. E, na minha opinião, essas duas premissas, as duas, estão equivocadas. Essas duas premissas, em geral, são premissas que a gente vê os empreendimentos fazendo, né? Mas, na minha opinião, as duas estariam equivocadas, ok? E eu quero que vocês encontrem o erro, né? Encontre o problema nessas duas opções. Então, a primeira opção é: o grande empreendimento deveria sentar com os líderes da comunidade para entender o que é que os líderes da comunidade querem. Tipo, senta com os líderes, meu líder da comunidade, o que é que você quer? Me fale sobre a sua comunidade, o que é que a sua comunidade quer como compensação, enfim. Ouçam os líderes da comunidade. E a segunda premissa é que o grande empreendimento, e isso acontece na maioria das vezes, o grande empreendimento já chega com propostas prontas de compensação para essas comunidades ou para esses povos. Tipo, olha, vocês vão ter que sair daqui, mas vocês vão para esse outro local. A gente já escolheu, inclusive, outro local. Ou então, vocês vão continuar aqui, mas a gente sabe que vai ter impactos fortes, vocês vão sofrer ônus ambientais, mas então a gente vai compensar dessa forma. Já vem com o pacote de compensação pronto e decidido, ok? Então, qual seria o problema nessas duas premissas? Alguém quer falar? Pode ser pode falar só de uma, pode falar da outra, pode falar das duas. Alguém quer falar? Eu acho que a questão da compensação é algo muito inviável. Até porque essas comunidades tradicionais, elas têm uma cosmovisão das coisas. Então, não tem como você compensar por meio do dinheiro ou por meio do realocamento dessas comunidades em outros locais. Não há como compensar cosmovisões. O capitalismo não consegue fazer isso. Perfeito, Alex. Mas nesse caso, eu concordo contigo também. Mas nesse caso, o problema se torna maior, porque às vezes um determinado empreendimento só tem aquele local. Então, nesse caso, se tem uma comunidade ou um povo indígena ali que não aceita de jeito nenhum aquele empreendimento, a solução seria, então, não construir o empreendimento, não fazer o empreendimento. Você poderia ter uma alternativa locacional, né? O estudo ambiental pode lhe dar uma alternativa locacional, de dizer, não, qual seria o melhor local para esse empreendimento, que não vai afetar esse povo indígena ou essa comunidade tradicional. Aí desloca o empreendimento para outro local. Mas chegando em outro local, você vai, talvez, afetar outro povo indígena ou outra comunidade tradicional. Sim, ok? sim. É sempre muito... É quase impossível você chegar no local, um grande empreendimento assim, que não vai afetar ninguém. É quase impossível, né? Sim, sim. Mesmo se você for para a floresta amazônica, você vai afetar os povos indígenas que estão lá, ok? Então, é muito difícil você não estar afetando ninguém. Então, a alternativa locacional, eu acredito que sim, ela deve sempre ser pensada, mas pensada assim, qual é o local que eu vou provocar menos estrago, menos impacto, ok? Claro, a gente vai escolher o local menos ruim, mas ainda assim eu vou impactar alguém. Então, naquele alguém que eu vou impactar, como é que eu faço? Essa é a questão. Como é que faz? Sempre vai impactar alguém, sabe? Lembra daquela história do NIMBY, Not in My Backyard? Lembro. Que aí o poder público dos Estados Unidos, a injustiça ambiental, para contra-argumentar o movimento do Not in My Backyard, né, não no meu quintal, disse assim, olha, sempre o aterro sanitário vai ter que ficar no quintal de alguém. Tipo, vocês não querem no quintal de vocês, ok, mas ele vai para o quintal de outra pessoa. Aí o que a comunidade, as comunidades mais pobres responderam foi, tudo bem, é verdade, sempre vai impactar alguém. O problema é que está sempre impactando as comunidades mais pobres, né? Tipo, não está sendo muito equitativo isso daí, essa escolha, esse impacto, ok? Mas veja, sempre vai impactar alguém, tá bom? E aí, como fazer? Entendi. Assim, eu comentei, faz muito sentido a tua pergunta, né? Mas o meu comentário foi no sentido de que existe a relação de organicidade, né, entre essas comunidades tradicionais e a terra em que elas vivem, né? Sim. O Ailton Krenak, que é uma das principais lideranças indígenas do país na atualidade, ele fala que o rio que está sujo na comunidade em que ele viveu deve ser visto como o avô dele em coma. Sim.
Tá entendendo? Então, há uma cosmovisão, há uma organicidade entre os indígenas ou outras Sim. populações com a Terra, né? Sim. Tanto que ele também trabalha com o conceito de orfandade, né? No sentido de que, pelo fato de nós estarmos continuamente poluindo o meio ambiente e estar gradativamente destruindo o mundo, a Terra está nos deixando órfãos, né? Então, Sim. tem toda essa cosmovisão, né? Que é algo que eu digo até que, felizmente, o capitalismo neoliberal não consegue substituir, né? Sim. Enfim, mas Não, coisa nesse sentido. Não, novamente, tu está certíssimo, né? Realmente, minha resposta não adentrou na questão da cosmovisão, mas é porque o problema continua, né? Veja, essa cosmovisão, dos documentos que mais demonstra isso, como os povos indígenas, eles têm uma relação diferente, né, com a terra, é a Carta do Cacique Seattle. Não sei se vocês já ouviram falar, dos Estados Unidos. No século XIX, o presidente, se eu não me engano, foi o Benjamin Franklin ou foi o próprio Lincoln, não lembro, enfim, mas quis comprar uma terra indígena e tentou negociar de maneira justa, né? Não, vamos negociar de forma justa com esse líder indígena aqui, lá da terra indígena. E aí mandou um emissário com uma proposta para comprar a terra. Disse, olha, a gente não vai tomar a terra de vocês, a gente quer comprar a terra, né? E aí o líder indígena escreveu essa carta, que até hoje é chamada Carta do Cacique Seattle, dizendo que a ideia de comprar a terra para eles, o povo indígena, era completamente estranha, porque a terra é como se fosse a mãe e o pai deles. Como é que você vai vender a sua mãe e o seu pai? O rio era, justamente, como falou, o rio é o avô, enfim. Então tem toda essa cosmovisão, né? Mas o que eu coloco é, sim, na prática, você vai, às vezes, instalar um grande empreendimento, você sempre tem que olhar a melhor alternativa locacional, ok? Então, na prática, se tem uma comunidade indígena bem ali com uma cosmovisão que vai ser completamente violentada, digamos assim, então, na minha opinião, isso deve ser um fator que pesa na decisão. Então, vamos tentar não construir esse empreendimento de forma a impactar essa comunidade indígena, porque ela não tem como a gente substituir a cosmovisão dela. Tu falaste perfeito, não tem como substituir. Então, nesse caso, eu concordo. A alternativa locacional nos diz que aquele não é o melhor local para o empreendimento. Não é. Por quê? Porque eu não consigo compensar, tu está muito certo, eu não consigo compensar a cosmovisão. Então, naquele caso, não tem o que fazer. Tem que respeitar a cosmovisão da comunidade indígena, ok? E procurar outro local. Vai para outro local. O empreendimento tem que ir para outro local. Mas o que eu coloco é, quando o empreendimento procura um outro local onde não tem comunidade indígena com essa cosmovisão, ainda assim vai ter gente. E ainda assim, mesmo que sejam pessoas que não têm essa cosmovisão indígena, ainda assim essas pessoas serão impactadas. Sim, entendi. Certo? Então assim, tu escolhe o melhor lugar. O melhor lugar é aquele lugar onde não tem nenhuma comunidade com essa cosmovisão, ok? Mas tu vai para outro local. Esse outro local também tem gente que também vai ser impactada. Então, essas pessoas, mesmo elas não tendo essa cosmovisão, em geral, mesmo assim, elas são aversas à chegada de grandes empreendimentos. Às vezes, comunidades rurais, entendeu? Que não são propriamente indígenas, mas são aversas à chegada de grandes empreendimentos, né? Certo. Então, a solução seria já chegar para essas comunidades com propostas concretas, ou a solução seria chegar lá e ouvir os líderes da comunidade? Porque são essas as duas respostas que a gente vê os empreendimentos fazendo, né? Ou chega lá e tenta falar com os líderes da comunidade, né? E diz assim, não, hoje eu vou falar com os líderes. Ou, na maioria das vezes, chega lá com propostas concretas, prontas e finalizadas, e diz, olha, aqui está a proposta de compensação para vocês. E na minha opinião, agora é minha opinião, quero deixar claro, é minha opinião, existe equívoco nessas duas premissas, nessas duas estratégias, ok? E qual seria o equívoco? Na minha opinião, eu quero saber se vocês conseguem descobrir o que está na minha cabeça, né? Qual seria o equívoco? Eu acho que nenhuma dessas duas estratégias, ela oferece
ela oferece acolhimento para a comunidade inteira, ela não constrói junto com a comunidade como aquele empreendimento pode, de fato, agregar na vida delas. Ou é para expulsar e compensar de qualquer jeito, tipo, sai daqui, vou te dar uma casa não sei aonde, e não se interessa de como a pessoa estruturou toda uma vida naquela região. Ou conversa ali só com os líderes, e os líderes às vezes monopolizam a voz de todo mundo. Enfim, eu acho que acontece mais ou menos isso, apesar de eu ter zero experiência nessa área. Muito boa opinião. Muito, muito bom mesmo, Aline. Alguém mais quer falar? Isabela, só Oi. para complementar aqui, eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra na OAB e uma professora, ela me falou que ela foi visitar uma vez uma comunidade tradicional e ela estava conversando, né, com os membros da comunidade e ela questionou sobre um rio, né, que estava sendo muito poluído, estava sofrendo a degradação de indústrias, enfim. E os membros da comunidade falaram bem assim, olha, o rio, ele não pertence a nós. Nós pertencemos ao rio. Então, assim, é uma coisa assim tão fantástica. Sim. Que a gente fica assim, sabe, o que tem para fazer? Né? Isso, é uma relação de propriedade inversa. Agora, isso é uma cosmovisão de povos indígenas, né, em geral. Professora. Então, nesse caso, na minha opinião, se for identificado que aquela comunidade tem uma cosmovisão no sentido de considerar aquela terra sagrada para eles, então aquele não é o melhor local para o empreendimento, procura outro, sabe? Você tem essa relação espiritual, ok? Sim. Agora, às vezes não é relação espiritual, às vezes é mesmo porque eles são aversos por outras razões à chegada do empreendimento. Ou às vezes é porque a pessoa gosta da sua vida, do seu estilo de vida, mas não necessariamente porque tem uma relação espiritual com aquela terra ali onde ela está pisando. Poderia ser o seu mesmo estilo de vida em outro local, ok? Professora? O outro Não, é o Vitor. Oi, Vitor. Boa noite. Só para título de curiosidade, esclarecimento, essa cosmovisão que o Alexandre falou é descrita como animismo. Tem até no livro do Yuval Harari, nos primeiros capítulos, em que geralmente são povos tradicionais. E um exemplo aqui tem os indígenas, né? A religião matriz afro, no Japão, o shintoísmo, que eles enxergam a natureza como se fosse sagrado. Aquele rio ali é um deus. Aquela árvore ali é um deus que tem toda uma história. Então, por isso é muito difícil se desapegar dessa terra, já que tem esse sentido religioso, que é diferente das outras religiões. Exato. É tipo o filme... Avatar. O Vitor citou o Arara, eu vou citar o filme, né? Eu vou citar o filme Avatar, é tipo o filme Avatar. E vejam, realmente nesse caso, escolha outro local para o empreendimento, porque você não vai convencer aquela comunidade de que tudo bem passar o trator por ali, você não convence. Aquilo ali vai ser uma morte para eles, vai ser uma violência para eles. Então escolha outro local. Aquele local não é o melhor para o seu empreendimento, escolha outro, né? Mas vejam, pessoal, fora esses casos de cosmovisão, o que eu entendo que é feito estrategicamente muito errado toda vez é o seguinte. Em primeiro lugar, deixa eu ver se já é esse próximo slide aqui. Não. Em primeiro lugar, quando a estratégia geralmente é chegar com proposta já pronta e finalizada. É óbvio que essa estratégia é errada, óbvio. Eu acho tão óbvio que é errado, que eu não sei como isso continua acontecendo o tempo todo, sabe? Você vai construir um grande empreendimento que vai impactar uma comunidade, aí você faz todo o estudo de impacto ambiental, sem ouvir, se finge que ouve aquela comunidade, vai lá, ouve alguma pessoa aqui, outra ali, entendeu? E aí depois chega com a proposta já pronta de compensação, sem saber realmente o que a comunidade acha, o que ela queria. Às vezes você chega com a proposta de compensação, nós vamos fazer uma escola aqui na comunidade. A comunidade diz, não queria uma escola, não, eu queria um posto de saúde, ok? Não, a gente vai fazer sei lá o quê. Não queria isso. Nós vamos dar compensação financeira para todo mundo, né? Não queria dinheiro, não. Eu preferiria muito mais que vocês construíssem uma pequena estrada levando a nossa comunidade aqui até a BR e tal, para a gente poder escoar a nossa produção, sei lá.
ok? Poder chegar mais fácil na BR. Enfim, então é necessário, óbvio, ouvir a comunidade desde o início, ok? O estudo de impacto ambiental, quando a gente tem empreendimentos que demandam estudo de impacto ambiental, pela própria norma, a gente vai ver isso, é necessário ouvir as comunidades impactadas durante a elaboração do estudo, é fazer o diagnóstico socioeconômico, ok? Às vezes isso é feito de qualquer jeito, é feito nas coxas, né, como a gente diz, e não se ouve realmente a comunidade impactada. E outras vezes, quando são empreendimentos menores, que não demandam estudo de impacto ambiental, mas ainda assim são grandes o suficiente para afetar uma determinada comunidade, às vezes uma comunidade na zona rural de São Luís ou de outra cidade, a comunidade não é ouvida. Aí quando vê o empreendimento já está acontecendo, sendo erguido, e a comunidade se sente completamente alijada daquele processo e se revolta. Aí vai fazer passeata na frente do empreendimento, aí vai jogar pedra, aí vai entrar com uma ação, vai lá bater na porta do Ministério Público para entrar com uma ação civil pública, entendeu? Então, é óbvio que a comunidade vai se revoltar, ela não participou daquilo. Ok? Aí depois, quando já está todo o processo de licenciamento feito, já com a licença prévia emitida, aí vai chegar lá o empreendedor e diz, vamos lá tratar da compensação de vocês. Pô, ela não participou daquilo. Então, é claro que ela vai se sentir revoltada. Então, o primeiro equívoco é não envolver a comunidade desde o início. Ela tem que ser envolvida, ela tem que ser ouvida desde o início, desde a fase de elaboração do estudo. Eu ainda diria mais. Na minha opinião, não seria nem na fase de elaboração do estudo, porque quando você já tem o estudo, em geral, você já fez, antes do estudo de impacto ambiental, se é um grande empreendimento, se o empreendedor é inteligente, ele já faz uma avaliação do passivo ambiental da área, dos riscos envolvendo aquele empreendimento. É o que a gente chama, no inglês, de due diligence, né? É tipo assim, será que antes mesmo de eu gastar o maior dinheiro com o estudo ambiental, porque o estudo ambiental é caro, será que esse é o melhor local? Em tese, é para o estudo ambiental também dizer isso, se aquele é o melhor local. Mas se você já está fazendo estudo ambiental para aquela área, então meio que você já tem a ideia que aquele é o melhor local. Então faça, às vezes, antes um estudo específico só para identificar se aquele é realmente o melhor local. Se não vai estar atingindo a comunidade com cosmovisões próprias de comunidade indígena, entendeu? Se não tem um local melhor que vai atingir menos gente. Então, faça um estudo prévio, faça a due diligence e depois, na hora que você for realmente dar entrada no processo de licenciamento ambiental, ouça a comunidade desde o início. Isso, na minha opinião, é tão beabá, mas é o que mais a gente vê em licenciamentos ambientais que dão problemas, é porque a comunidade não foi ouvida. É impressionante, impressionante. Bom, e aí, a segunda estratégia o empreendedor pensa, não, eu vou ouvir a comunidade. E ele está todo bem intencionado, ele está realmente muito bem intencionado. E aí ele chega lá na comunidade e procura quem? Os líderes da comunidade. Vai procurar o líder da associação. Se é uma comunidade indígena, vai procurar, sei lá, o cacique, né? Enfim, vai procurar os líderes da comunidade. E aí senta-se, faz um monte de reunião com os líderes da comunidade. E sempre ouve os líderes da comunidade, porque supõe-se que os líderes da comunidade estão pensando no melhor para toda a comunidade, ok? E aí começa o empreendimento. Aí, quando começa o empreendimento, lá vai todo mundo se revoltar. A comunidade, boa parte dela se revolta contra o empreendimento. O empreendedor fica coitado, ele fica sem entender, mas eu conversei com os líderes, eu fiz a minha parte. Só que os líderes podem não ter representado bem as pessoas que eles lideram, ok? Podem, por exemplo, ter aceitado compensações que eram mais benéficas para eles, ok? Do que para todo o restante da comunidade. Além disso, pensando em casos assim extremos, né? Pensando até em casos até de outros países, por exemplo, outras culturas, a gente poderia imaginar culturas muito opressoras com determinados grupos sociais dentro da própria comunidade. Por exemplo, culturas muito opressoras com mulheres. Então, se vai um grande empreendimento chegar lá e ouvir só os líderes daquela comunidade, vai ouvir só os homens, vai ouvir só os sheiks, né? E não vai ouvir nada de mulher. E, coitada, as mulheres, mais uma vez, estão sendo alijadas do processo.
tá bom? E aí pode, inclusive, acontecer dos líderes daquela comunidade dizerem: não, a gente não quer esse empreendimento de jeito nenhum. A gente não quer esse empreendimento, vão embora daqui, a gente não quer. Quando, na verdade, aquele empreendimento poderia ser uma porta de salvação para os membros oprimidos naquela comunidade. Poderia trazer, digamos, o desenvolvimento, a abertura ao mundo, que permitiria aos membros oprimidos daquela comunidade, como mulheres, né, nessas culturas que têm um forte patriarcado, as mulheres terem a chance de trabalhar, de estudar, de saírem dessa condição de opressão, ok? Então, por isso que, na minha opinião, não basta apenas ouvir só e somente os líderes. Claro que o contato inicial você faz com os líderes, é óbvio, mas eu acho que a estratégia tem que ser buscar fazer reuniões com o máximo possível de pessoas daquelas comunidades. E com pessoas que você sente que representam segmentos diferentes da comunidade. Que tem mulheres, tem homens, tem jovens, tem idosos, ok? Pode também muito acontecer conflito de gerações dentro de uma comunidade, ok? Se você ouve só os líderes, e geralmente os líderes são aqueles mais velhos, os mais velhos, vamos imaginar que não querem o empreendimento porque eles estão muito bem habituados com a vida deles, eles não querem mudança. Mas os mais jovens estão ávidos por mudança. Os mais jovens estão ávidos para chegar ao asfalto ali, colocando assim em termos bem práticos, ok? Os mais jovens estão ávidos para ter emprego, tá bom? Então, pode existir, inclusive, muito conflito de gerações entre as comunidades. Você tem que ouvir também os mais jovens, tem que ouvir os segmentos daquela comunidade, tá bom? Bom, então, essa é a minha opinião, pessoal. Não existe uma ciência exata para tratar desse tema. É um tema super filosófico, sociológico, e todas essas ciências sociais da vida que vocês podem imaginar, antropológico e tudo mais, ok? Então, não é ciência exata. Eu trouxe aqui uma provocação e uma opinião própria minha de quais são os equívocos mais feitos e como é que a gente poderia tentar contornar esses equívocos. Mas pode ser que mesmo a pessoa ouvindo todos os segmentos da comunidade, ouvindo os jovens, ouvindo os idosos, ainda assim dê problema. Pode dar, ok? Não é matemática. A gente está tratando com gente, gente não é matemática, tá bom? Bom, e aí a gente chega na próxima pergunta, que tem relação direta. E por que, afinal das contas, a gente já começou a responder isso, né? Por que as comunidades tradicionais geralmente têm uma aversão à chegada desses empreendimentos de grande porte? Por que elas geralmente ficam apavoradas e falam contra, e fazem protesto contra esses empreendimentos de grande porte quando chega ali na área delas? Aí o que é que eu enxergo? Eu enxergo várias possibilidades, várias respostas para isso, ok? Eu coloquei aí, eu já dei a resposta, né, gente? Eu coloquei aí as hipóteses. E eu quero que vocês me digam se na visão de vocês, uma ou duas ou três, ou as três, ok? Todas as anteriores, estão corretas. Se as comunidades tradicionais têm essa aversão, pode ser por uma dessas razões, pode ser por duas, ou pode ser pelas três razões, ok? O que é que vocês acham? Pessoal? Eu acho que pode ser pelas três, mas não necessariamente todas ao mesmo tempo. Gente, a Sofia falou tudo. Exatamente, Sofia. Pode ser pelas três e não necessariamente ao mesmo tempo. Pode ser só uma, ok? Vejam, a primeira opção é aquela mais difícil. É aquela que o Alexandre trouxe no slide passado. É quando a comunidade tradicional ela tem uma ligação espiritual com a terra. Ela tem a sua própria cosmovisão. Ela considera que aquele rio é seu avô, que ela, tipo assim, aquilo ali é algo sagrado, ela não quer ver um trator passando por cima. Aquilo ali é sagrado para ela, ok? Nesse caso, não tem o que fazer. Nesse caso, pega seu empreendimento e vá para outro local. Não tem o que fazer. Se você insistir em colocar seu empreendimento ali, você vai violentar aquela comunidade, né? Então, se você optar por isso, pode ter certeza que depois você vai estar respondendo a uma ação civil pública, você vai estar nos jornais, sua empresa vai ser linchada nos jornais, ok? Então, fuja desse tipo de problema. Primeira ideia. Segunda razão. Vejam,
às vezes, aquela comunidade, ela é tão pobre, mas tão pobre, ela nem tem uma ligação espiritual com a terra. Ela é acostumada com aquele estilo de vida ali, mas não necessariamente porque tem uma ligação espiritual com a terra. É tipo uma comunidades rurais, às vezes, que não são propriamente indígenas, não são propriamente tradicionais, mas tem aquele estilo de vida rural, né? E às vezes são tão pobres, e eu sou do Piauí, e nasci no Piauí, né? Eu vejo muito isso. No Piauí, a gente não tem mais comunidade indígena. Apesar de todo mundo ser descendente de índio lá, todo mundo, quase todo mundo, né? Eu sou, de alguma forma, tenho certeza que sou, enfim, não tem mais nenhum povo indígena oficialmente cadastrado no Piauí. Apesar do nome ser Piauí, ser nome indígena, apesar de ser um dos estados do Brasil que mais era habitado por povos indígenas, foram todos dizimados, né? E aí a população do Piauí, se você for fazer um grande empreendimento lá, você não vai topar com a primeira opção aí do slide, que você não vai topar com comunidade que tem uma ligação espiritual com a terra, você não vai topar com esse problema, mas você vai topar com o segundo problema, que aquela comunidade, ela é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que ela nem sequer sabe que existe uma outra situação que não seja de pobreza. Você não consegue desejar o que você não conhece, ok? Vejam, se você pergunta para uma criança o que ela quer de presente, eu ouvi alguém falando isso um dia desses, eu não lembro quem foi. Se você pede para uma criança para ela pedir o presente de Natal para o Papai Noel, ela vai pedir um brinquedo que ela conhece, ela vai pedir uma coisa que ela já conhece. Ela não vai pedir algo que ela nunca viu na vida, ok? É a mesma coisa de comunidades muito pobres. Se elas são muito pobres, mas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que não fazem ideia de como é viver naquela situação de pobreza extrema, para elas, aquilo vai estar bom, vai estar tranquilo, tá bom? E vai, às vezes, chegar um grande empreendimento que vai dizer, olha, mas a gente pode dar emprego para vocês, e pode melhorar a saúde, pode melhorar a educação. Ela vai dizer, e para que eu quero emprego? Para que eu quero melhorar isso? Ok? Vejam, pessoal. Vocês lembram quando a gente falou do exemplo? Não me lembro mais qual foi a aula, mas a aula sobre pobreza objetiva e pobreza relativa. Que eu dei para vocês o exemplo da Dona Maria, que vivia na comunidade rural, e a Dona Maria, ela tinha uma alimentação deficiente, ok? Tinha um monte de problema de saúde que não era tratado, mas para ela estava tudo bem. Para ela era reconhecida na comunidade dela, ela era chamada de Dona Maria, todo dia ela estava tranquila. Então, para ela tá tranquilo, tá? Mas ela vive numa situação, sim, de extrema pobreza. E se para gerações mais velhas já não é mais tão problema, porque eles já estão já numa idade avançada e, enfim, para eles realmente não teria emprego, digamos, eles não teria grande diferença para eles chegar a um grande empreendimento ali. Para os jovens, sim, teria grande diferença. Um grande empreendimento poderia realmente mudar a vida dos jovens daquela comunidade, dar um sopro de expectativa de vida melhor, tá bom? Então, às vezes, eu acho que o que pode acontecer é aquela comunidade, você dialogar para explicar para a comunidade, olha, a sua situação é muito ruim, sim. Vocês aqui estão doentes de alimentação deficiente. Ok? Alimentação de baixo valor nutritivo. Então, vamos dar uma chance para esse empreendimento chegar aqui. Isso dialogando desde o início, ok? Esse empreendimento chegar aqui, porque esse empreendimento pode melhorar as circunstâncias materiais de vida, esse empreendimento pode melhorar a expectativa de vida junto com a economia local, vai gerar tributos para o poder público, ok? Pode ter agora um posto de saúde aqui do lado, uma escola, etc. Enfim, dialogar com a comunidade para que ela também entenda que ela está nessa situação de negação da pobreza objetiva, tá? Isso é fácil? Claro que não é fácil. É claro que é muito, às vezes, até tênue a linha entre, será que a população, aquela comunidade, está negando a situação de pobreza objetiva, ou é porque, na verdade, ela tem uma cosmovisão própria dela? É uma linha bem tênue isso. Mas eu já vi muita comunidade muito pobre do Piauí, muito pobre mesmo, que não tinha nada de ligação espiritual com a terra, não era essa a questão, e que simplesmente, se você perguntasse, você é feliz? Ah, sim, eu sou feliz. Mas vivendo com uma barriga desse tamanho, cheio de verme na barriga,
ok? Porque nunca viu um banheiro na vida, nunca viu saneamento na vida. Bom, então, essa, na minha opinião, seria uma segunda razão e uma razão que deve ser combatida, essa negação da pobreza. 3, uma outra razão para que essas comunidades tenham aversão seria, e essa, na minha opinião, é uma das razões que mais acontecem, simplesmente a consciência de que eles não serão beneficiados. Ou seja, eles até sabem que a situação de vida deles é pobre. Eles até gostariam de melhorar a situação de vida deles. Mas eles sabem, porque eles já viram acontecer em outros casos, ou até mesmo perto deles, ou até mesmo com eles, casos de grandes empreendimentos que chegam, que prometem que eu vou melhorar a vida, e que no final das contas não melhora a vida coisa nenhuma. Eles ficam fora do processo. O desenvolvimento até acontece para os outros, mas não para eles, ok? E a gente tem visto isso acontecer muitas vezes. São muitos os exemplos em que essas comunidades, elas não são, de fato, beneficiadas. Então, é óbvio que elas vão criar um trauma, óbvio. Eu falei com vocês, uma das primeiras aulas, que eu acompanhei praticamente todas as audiências do plano diretor aqui de São Luís. E eu vi as comunidades rurais muito revoltadas nas audiências, né? Eu até falei aqui com vocês, olha, elas diziam que não tinham asfalto, que não tinham saneamento, e elas queriam tudo isso. Mas a solução que elas diziam era, queremos continuar sendo zona rural. Para ter asfalto, para ter saneamento, tem que ser urbano, porque aí são serviços urbanos, ok? A prefeitura só tem a obrigação de fazer esses serviços quando vira zona urbana. Então, eu até falei, a premissa não está casando com a solução. Mas por que essas comunidades têm dificuldade de fazer esse casamento entre a premissa e a solução? Porque elas já devem ter ouvido tanto falar que determinado empreendimento vai trazer desenvolvimento e nunca trouxe. Elas já devem ter, nas décadas passadas, ouvido tanto falar que o Maranhão está se desenvolvendo, esse desenvolvimento nunca chegou para elas, que elas criam um trauma daquilo, ok? Então, na minha opinião, se um grande empreendimento vai para uma localidade pobre, primeiro de tudo, o empreendimento tem que ser muito honesto com a população. Tem que procurar, de todas as formas, incluir a população local, a comunidade local, dialogar com eles desde o início, e, de alguma forma, beneficiá-los. Não beneficiá-los da forma mais simples e assistencialista que existe. Vou agora dar uma renda eterna para todo mundo. Agora vou ficar pagando eternamente, sei lá quantos reais por mês para cada família. Na minha opinião, não seria isso. Até poderia ser uma renda durante algum tempo para aquela população sair daquela situação de pobreza extrema. Mas deveria ser algo que emancipasse essas pessoas, algo que provesse às gerações mais jovens, por exemplo, a chance de estudar, de se qualificar, de trabalhar no empreendimento em cargos mais altos no futuro, ok? Não é de um dia para o outro, claro, mas tem que ter a perspectiva de que a comunidade vai ser beneficiada, está sendo beneficiada, e que principalmente os mais jovens serão aqueles mais beneficiados, sabe? Eu acho que tem que criar esse sentimento na comunidade. E para criar esse sentimento tem que ser verdadeiro, né? As soluções têm que ser verdadeiras, tá bom? Bom, pessoal. Opa. E aí, a última pergunta aqui que eu faço da aula de hoje, só uma coisa bem aqui. Espera aí. A última pergunta da aula de hoje, eu vou abrir aqui para ouvir a opinião de vocês, e a gente pode até terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá? Porque senão a gente avança no assunto da próxima aula. De quem seria a culpa pelo falso desenvolvimento? A gente estudou na aula passada que o falso desenvolvimento é quando nós temos uma situação de crescimento econômico, a economia está crescendo, o grande empreendimento chegou naquela localidade, a economia está bombando, ok? Porém, a comunidade não está sendo em nada beneficiada. A população local, seja daquele local específico, ou seja mesmo do país como um todo, não está sendo beneficiada. Às vezes, está sendo beneficiada só a elite da elite da elite do país. É o 0,1% mais rico do país que está sendo beneficiado. Ok? Então, isso é uma situação de falso desenvolvimento. Então, quando isso acontece, de quem é a culpa? É da multinacional que chegou? É do grande empreendimento que chegou ali na localidade pobre? Ou seria a culpa do poder público local, ou no caso de um país, do poder público nacional? Ou seria uma culpa que depende da situação, depende do caso, ok? Depende de cada caso. O que é que vocês acham?
Alguém quer responder? Ih, todo mundo tá com medo de responder, né? Eu Bom, posso responder. vai, Sofia. Tá. Eu acredito que, de novo, seja uma daquelas situações do depende, né? Porque, por exemplo, quando a gente estava falando de países que tinham um grande crescimento econômico, mas que a questão do desenvolvimento não chegava, por exemplo, da Nigéria, aí a gente vai analisar e vai ver que as instituições desse país, elas são muito frágeis. Então, o poder público é ausente ali. Ausente é forte, mas assim, é fraco. E aí essas empresas vão e se aproveitam disso. Então, no caso, é o conjunto de tudo que vai promover esse falso desenvolvimento. Perfeito, Sofia, perfeito. Sofia, é a primeira vez que tu está participando nessa aula? Eu não me lembro de tudo participando antes. Sim, é a primeira vez. Eu sou meio tímida, tô aqui me tremendo. Que bom, mas eu adorei, viu? Pode continuar participando nas próximas aulas. Excelente tua resposta. Bom, pessoal, obrigada. A Sofia falou tudo, ok? Sofia é sabedoria em grego, né? A Sofia falou tudo. Depende, ok? Em geral, a gente tem uma combinação dos dois fatores, ok? Em geral, a gente tem um poder público frágil. Poder público frágil não significa o Estado pequeno, às vezes o Estado é muito grande, mas é muito corrupto, ok? Mas não consegue, aquele poder público é frágil porque as instituições são frágeis, porque são corruptas, porque são mal gerenciadas, ou mesmo se não for só caso de corrupção, é uma dificuldade de gerenciar, ok? É uma má governança. Aí é muitas vezes falado de boa governança e má governança. É uma má governança. E aí, essa má governança dá brecha, em primeiro lugar, para empresas ou empreendimentos chegarem e se instalarem de qualquer jeito. No caso de países inteiros nacionais, né, casos nacionais, inclusive forçando a legislação do país baixar suas exigências. É aquela corrida para baixo que eu já falei com vocês, ok? E em outros casos, às vezes permitindo que cheguem desrespeitando a lei, ok? Às vezes até tem a lei, mas chega dando um jeitinho de dar um desrespeito à lei. Bom, outros casos, então na maioria das vezes o que acontece é uma conjugação dos dois fatores. Mas eu já vi muitos casos em que a gente teve as empresas querendo fazer uma coisa legal, querendo realmente fazer o seu empreendimento da forma mais correta possível, querendo inclusive contribuir para o desenvolvimento local, mas elas ficam completamente sugadas pelo poder público local muito corrupto, que fica o tempo todo pedindo dinheiro, fica o tempo todo, só deixa a empresa fazer alguma coisa se tiver, enfim, se tiver uma ajuda de custo para o poder público local, ok? E também já vi casos em que o poder público local ele às vezes se vê de mão atada, porque a empresa, às vezes uma empresa muito grande, de grande poder econômico, diz que só vai para aquela localidade se o poder público aceitar baixar suas exigências ambientais ou determinado tipo de exigência, e como aquela localidade é muito pobre, o poder público diz, ok, eu sou tão pobre que eu não tenho muito o que negociar aqui, eu baixo sim, e aí baixa as exigências, tá? Então, eu já vi casos em que acontece a culpa mais de um, a culpa mais do outro, já vi casos da culpa dos dois. Mas, aqui no Brasil, eu vejo muita gente bater pedra, assim, jogar pedra em empresa. Vejo muito, ok? Então, justamente porque aqui no Brasil eu vejo muitas das pessoas jogando pedra nas empresas, eu gostaria, na realidade, de falar mais dos casos em que as empresas tentam fazer um empreendimento correto, e, às vezes, chegam em comunidades pobres e tentam melhorar até a situação da comunidade, fazer as coisas dentro da lei, tudo direitinho, mas elas ficam muito de mãos atadas, elas ficam muito sem saber como proceder, porque o poder público local é completamente ou corrupto, ou mal gerido, ou as duas coisas, ok? E aí a empresa, a grande empresa, paga os tributos bem direitinho, mas aí o dinheiro, a cor do tributo não é nem visto pela população local. O dinheiro vai para financiar a casa do prefeito no topo da colina, sabe? Aí você chega naquele
aquele município bem pobre, aí tem, às vezes, uma grande indústria ali que se instalou ali, a grande indústria paga royalties para o município é cheio de dinheiro de royalties, sabe? E cadê o dinheiro do royalties? Não tá na escola, não tá no hospital, tá na casa do prefeito, no alto da colina. Aí você entra na casa do prefeito, parece um palácio de rei, sabe? O carro 0 km na porta. E o prefeito anda, todo mundo beija o chão onde o prefeito passa. Então, eu já vi muitas situações acontecendo dessa forma. E eu acredito que a gente no Brasil, sim, a gente precisa continuar criticando, óbvio, empresas que fazem coisas de forma errada, que descumprem a lei, mas eu acredito que a gente tem que bater muito mais forte do que a gente bate em poder público locais, né, em municípios, em prefeitos locais, que se aproveitam da pobreza da população para usurparem todo o dinheiro dos tributos, dos royalties e tudo mais, e construírem suas casas, as suas mansões, nos seus palacetes nas colinas e deixarem a população a ver navios. E aí a empresa não tem muito o que fazer, né? Ela está pagando o tributo dela, às vezes ela quer até fazer um projeto social, mas até o projeto social que ela quer fazer tem que ter o dinheiro do prefeito no meio, entendeu? O prefeito quer indicar a tia dele para ser a coordenadora do projeto social, entende? Da empresa. Então, a empresa realmente fica completamente sem possibilidades de dar sua contribuição para aquela população local. E aí, o que a empresa faz? Uma hora também se cansa, porque tudo cansa na vida, e diz, ok, então eu vou continuar tocando minha vida aqui, vou continuar tocando minha empresa, dane-se a população local, porque eu não tentei, não consigo, ok? Esse prefeito aí, esse grupo político, enfim, não consigo, e pronto, vai tocando aí, vai pagando os acionistas, vai fazendo a empresa crescer, e a população local fica realmente na pobreza cada vez mais, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que ter mais atenção com esse tipo de caso, porque esse tipo de caso acontece e muito, tá bom? Bom, pessoal. E aí, que isso aqui já é assunto da próxima aula. Bom, eu não vou entrar, como eu falei, no próximo assunto, porque a gente precisaria de mais tempo para entrar nele e a gente já vai entrar na próxima aula especificamente no tema do crescimento econômico pós-moderno, tá? Mas aí, eu quero perguntar para vocês, vocês querem fazer alguma complementação? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Todo mundo bem caladinho? Ok? Eu queria falar, professora. Estou Fala, meio no meu bem, escurinho diga. aqui hoje. Eu estava esperando você se manifestar. Diga. Não, é um desafio para mim, na verdade, é pensar o desenvolvimento quando ele não é sustentável. Foi um desafio para mim, porque depois que a gente começa a entrar tanto nesse meio acadêmico, aí meio da leitura, a gente já fica com uma visão assim que para ter desenvolvimento é um desenvolvimento sustentável, que engloba todas as esferas. Então, assim, é legal a gente voltar um pouco atrás, até entender historicamente como é que se deu a ideia do desenvolvimento. Uhum. E, assim, desconstruir um pouco. Então, está sendo muito legal as aulas, porque eu também estou desconstruindo algumas coisas que, às vezes, já estão muito prontas, assim, na minha mente. Então, só essa colocação mesmo. Perfeito. Mas tu sabes que a gente vai terminar esse módulo 1 com a seguinte pergunta. O que é, no final das contas, desenvolvimento sustentável? Que vocês já sabem, que a gente já estudou, já vimos o conceito geral nas aulas passadas, mas a gente está caminhando para fechar tudo com o que é, assim, com 100% de detalhes, desenvolvimento sustentável. Porque, óbvio, o tipo de desenvolvimento que eu defendo é o desenvolvimento sustentável. Agora, o desenvolvimento sustentável, ele é um princípio jurídico. Então, enquanto princípio jurídico, ele é aplicado de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. Então, um estado muito pobre como o Maranhão, ok? Tá chegando aqui um empreendimento de energia não renovável. Meu amigo, a gente precisa de dinheiro, não tem muito o que pensar, não. Entendeu? A gente precisa de dinheiro. Eu vou ficar dizendo, não, eu só aceito. É claro que eu vou fazer leis priorizando energias renováveis, óbvio. É claro que eu quero energia solar, é claro que eu quero energia eólica, até para aproveitar todo o nosso potencial energético de renovável. Mas se vai chegar um empreendimento que, historicamente, é um empreendimento que é mais poluidor, digamos assim, meu bem, tipo, meu amigo, eu preciso de dinheiro, o Estado é muito pobre.
Entendeu? Não dá para a gente ficar negando empreendimento, não dá. Se eu tivesse na Alemanha, aí dava, ok? Até se eu tivesse em São Paulo, dava para negar. A gente já consegue escolher o que, é que a gente quer, né? Não, esse eu quero, esse eu não quero. Mas na hora que a barriga tá com fome, tu come o que tiver na frente, sabe? Não tem muito o que escolher, não. Agora, o que dá para a gente fazer, claro, é, na hora do licenciamento ambiental, fazer um licenciamento muito inteligente, para colocar condicionantes ambientais que vão minimizar realmente ao mínimo possível os impactos daquele empreendimento. Começa com a melhor alternativa locacional, para que não vá atingir comunidade indígena que realmente vai ser violentada se sair daquela localidade ali, entendeu? Então, escolhe o melhor local, depois faz todas as exigências para tratamento de resíduos, controle da poluição atmosférica, não sei o que, e coloca condicionantes inteligentes. Também não vai forçar a empresa a gastar dinheiro com coisa que não vai servir para nada. Eu sou muito fã do licenciamento ambiental. Eu acho que é um instrumento fabuloso, fantástico. E eu acho que as condicionantes ambientais são a melhor forma de você mitigar os impactos e, portanto, concretizar o desenvolvimento sustentável. Eu tenho algumas críticas àqueles graus de poluidor degradador. Algumas críticas àqueles graus de poluidor degradador. Eu também tenho, a gente vai chegar nisso. Mas só o que eu quero dizer, que apesar de eu ser muito fã do licenciamento ambiental e das condicionantes, etc., eu vejo também, em alguns casos concretos, condicionantes que são pouco inteligentes. Por quê? Porque exigem do empreendedor estudos muito caros para abordar temas, para abordar coisas que não eram necessárias para aquela região, que não vai ter nenhum ganho ambiental ou social. Por exemplo, eu já vi muito empreendedor tendo que pagar arqueólogo caríssimo, 100 mil reais de estudo de arqueologia, quando na área do empreendimento não tinha um só vestígio arqueológico, não tinha um sítio arqueológico por perto, não tinha nada que exigisse ali um arqueólogo. Ah, mas é porque em qualquer lugar pode ter vestígio debaixo da terra. A gente nunca sabe, né? Só se a gente tivesse um raio-x para passar o raio-x na terra toda. Paciência! Isso daí é um grau de risco que a gente vai correr. Ok? A gente vai correr esse grau de risco. Se ele está fazendo a obra lá, está cavando, topou numa descoberta arqueológica, aí sim, pare a obra e chame lá o IPHAN, chame os arqueólogos para recolher o material. Mas eu acho completamente desrazoável exigir estudos arqueológicos numa área que não tem vestígio arqueológico nenhum, ok? Previamente ao empreendimento, previamente. Antes de você começar o empreendimento, faz um estudo de 100 mil reais para fazer um monte de furo e ver se tem ou não tem vestígio arqueológico ali. Eu já vi sendo cobrado, depois teve recurso e o IPHAN tirou essa exigência, mas eu já vi o IPHAN cobrando estudo arqueológico para a construção de berço de porto no mar. Sabe? Berço é onde o navio atraca. Professora. No mar. Tipo, estudo arqueológico subaquático. Você vai ter que fazer perfuração subaquática prévia ao empreendimento, prévia, subaquática, para ver se por acaso ali, no fundo do mar, não tem resquícios arqueológicos, entendeu? Aí depois essa exigência caiu porque a empresa entrou com recurso contra essa exigência. Acaba desmobilizando. Né? Acaba desmobilizando algumas empresas de ter a licença prévia. É por isso que muitas já vão direto para a licença de instalação, por causa que tem toda esse exagero. Mas elas precisam da licença prévia, né? Precisa. A não ser que não tenha fiscalização. Se não tiver fiscalização, sei lá o que é que pode acontecer. Mas se tiver fiscalização direitinho e tudo mais, não tem como pular licença prévia, não. Vai ter que ter licença prévia, entendeu? O que vai acontecer afasta o investidor. A investidor não vai querer não vai querer ir para o estado, para aquele estado onde está sendo cobrado para ele fazer furos no fundo do oceano para ver se tem vestígio arqueológico no fundo do oceano. Gente, paciência! A gente é um estado pobre, a gente vai ficar pedindo para o empreendedor gastar dinheiro com isso, entendeu? Então, eu entendo que a gente tem que olhar sempre para as circunstâncias concretas na hora de interpretar a lei. E é um exercício
Vejam, a gente precisa de muita bagagem teórica para fazer esse exercício. Por isso que tem toda essa teoria, que eu estou há semanas estudando essa teoria com vocês. Porque na hora de fazer esse exercício, a gente tem que pensar, eita, será que eu estou atingindo uma comunidade cuja cosmogonia, né, a visão de mundo dessa comunidade não tem realmente o que fazer em relação a isso? Então muda o empreendimento de lugar. Não é esse o caso. O caso é que a comunidade é tão pobre que nunca imaginou uma vida diferente. Não, então espera aí, então vamos conversar com essa comunidade, ok? Então, cada caso é caso complexo. Existe uma expressão no direito que se chama hard case, casos complexos, ok? Que diz que o direito ele tem alguns hard cases, e quando você tem hard case, casos complexos, você não consegue solucionar hard case só olhando para a letra da lei. Você não consegue solucionar hard case só olhando para aquilo que está escrito na letra da lei. Você tem que ter uma ponderação de princípios. E para você ponderar os princípios, você tem que ter toda essa carga teórica por trás, ok? E o que é que eu digo? Casos envolvendo desenvolvimento sustentável, né? Ou desenvolvimento ou sustentável ou não, enfim, para ser próximo, né? Para ser condizente com a teoria do desenvolvimento sustentável, esses casos todos eles são hard case. O desenvolvimento sustentável, o direito do desenvolvimento sustentável é um direito de hard cases, é um direito de casos difíceis, não é um direito de letra de lei, é um direito de ponderação de princípios. Então, você vai interpretar a letra da lei sempre tentando ponderar aqueles princípios e interpretando a letra da lei de acordo com essa ponderação. Ok? Tem uns casos até mais difíceis, né, Isabela? São sempre casos difíceis. Às vezes, até quando a letra da lei parece ser muito óbvia, não é óbvio. Às vezes, até quando é uma coisa objetiva que está ali na letra da lei, sempre tem a interpretação que vai lhe levar para um lado ou vai lhe levar para o outro. Que vai lhe fazer uma exigência, colocar uma exigência que vai sufocar o empreendedor ou retirar todas as exigências que vai provocar um impacto ambiental muito maior do que poderia ser, muito maior do que a gente poderia evitar. Entendeu? Então, e até no desenvolvimento sustentável, a gente tem a própria aplicação do princípio, né, da proporcionalidade, né, em determinados casos. Exatamente. O que torna o caso ainda mais complexo ainda. Porque o princípio da proporcionalidade, na verdade, tem autor que diz que é postulado, né? Tem aquela classificação jurídica, né, de normas, regras, normas, princípios, normas, postulados, né? Essa é a classificação clássica de Humberto Ávila, né, que ele fala que proporcionalidade e razoabilidade seriam postulados, né? Agora, imagine o seguinte, o postulado da proporcionalidade é um dos problemas crônicos, tanto da academia brasileira, como do poder judiciário brasileiro, porque é realmente uma máxima, né? Tanto que é chamada de máxima da proporcionalidade ou lei do sopesamento, né? É uma forma muito difícil de se aplicar o direito, né? Mesmo sendo um mecanismo voltado para solucionar colisão de normas, né? Mas mesmo assim não deixa de ser algo crônico, tanto na academia como na própria justiça brasileira, né? A aplicabilidade desse princípio. Exatamente, Alex. Alex, e olha só, as páginas finais da minha tese justamente eu fazendo a relação entre o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da proporcionalidade, dizendo justamente que o modus operandi do princípio do desenvolvimento sustentável é através do princípio da proporcionalidade. São aquelas 3 etapas, né, de aplicação do princípio da proporcionalidade. A necessidade, a adequação e a ponderação propriamente. E claro que na hora que você for fazer essas 3 etapas, você tem que ter toda a carga teórica. Pô, será que é necessário? Será que está adequado? Será que está realmente proporcional aqui na hora da ponderação? Para você saber se está proporcional ou não, tu tens que ter toda essa carga teórica para trás, porque senão você não vai realmente saber se está proporcional ou não, ok? E nunca a proporcionalidade esteve tão atual no direito brasileiro, né? Vide as medidas de lockdown, né? Que colocam normas fundamentais em colisão, como, por exemplo, a saúde e o direito à liberdade, né? A partir do momento em que o Poder Executivo, na verdade, o Poder Judiciário, né, por meio de decisões, aqui no Maranhão, decretou na região metropolitana de São Luís o lockdown, nós tivemos ali uma colisão de princípios, né? O direito à saúde de um lado e o direito à liberdade de outro. Qual é o mais importante? Aí tem que entrar, né, toda a carga teórica, né, a teoria material, a teoria formal procedimental da proporcionalidade e coisas afins.
E eu diria que, na realidade, esse choque de princípios a respeito da pandemia começou antes disso, né? Foi o choque entre direitos econômicos, né? O objetivo mesmo de você evitar a pobreza em larga escala e o objetivo de você evitar a morte em larga escala, né? Sim, e sim. aí, como é que você vai aplicar as medidas para você otimizar os dois objetivos ao máximo possível? Você evitar o máximo possível de mortes, mas com um mínimo de dano à economia, porque a crise econômica também mata, né? As pessoas morrem de crise econômica no longo prazo por conta da pobreza, né? Mata de outras formas, tem outras formas de morrer. Morre depois por falta de perspectiva, morre por várias outras razões. Sim, sim. Então, como é que você vai tomar medidas que vão fazer com que esses dois objetivos, e são dois objetivos necessários, legítimos, ok? Sim. Mas que eles existam de forma mais otimizada possível, ao máximo possível. Você tem que encontrar o ponto ótimo. Imagina um gráfico, né, com o eixo Y e o eixo X, qual é o ponto ótimo? O ponto ótimo que os dois serão ao máximo possível, ao mesmo tempo, aplicados, respeitados, ok? Não é fácil encontrar esse ponto ótimo, né? E o desenvolvimento sustentável, o tempo todo está à busca, à procura desse ponto ótimo. Mas no caso do desenvolvimento sustentável, o eixo Y seria o respeito o eixo X seria o respeito à capacidade de carga do planeta, né? Digamos, a proteção ambiental, e o eixo Y seria o desenvolvimento socioeconômico, né? O objetivo de acabar com a pobreza e reduzir desigualdades. Então, você tem que encontrar o ponto ótimo no desenvolvimento sustentável, entre como é que essa escolha aqui vai me possibilitar ao máximo desenvolver socioeconomicamente e ao mínimo degradar o ambiente. Qual é o ponto ideal? Ok? Em cada caso concreto. E se fosse uma resposta para o mundo todo, estaria menos difícil. Mas não é uma resposta para o mundo todo. É para cada caso concreto. Sim. Existe o ponto ideal, o ponto ótimo. Sim. Ok? Então, essa é a dificuldade. E por isso toda essa teoria. Tá? Por isso a tese tem 600 e tantas páginas. Só isso, né? Só isso. Por isso que eu sou chamada de prolixa, gente. Não é ser prolixa. É tentar encontrar respostas adequadas, entendeu? É isso. Às vezes eu sou prolixa mesmo, né? Eu não vou mentir, não. Às vezes eu sou. Tô tentando não ser. Mas é tentando encontrar respostas adequadas, tentando explicar bem direitinho, tá bom? Bom, pessoal, é isso, então. A gente vai terminar a aula, então, aqui 10 minutinhos mais cedo. Acho que a primeira vez que a gente termina... eu acho que é a segunda vez que a gente termina alguns minutinhos mais cedo, tá bom? Pra gente não adentrar no tema da próxima aula. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ok. Então é isso. Um beijinho bem grande para todo mundo. Todo mundo vai dormir mais cedo hoje ou vai começar a assistir Netflix mais cedo hoje, ok? Netflix. Tem um filme bem legal chamado Old Guard. Eu assisti esse final de semana. É com a Charlize Theron. Ela é maravilhosa. Ela é a nova James Bond. Que ela é a nova estrela de filmes de ação, né? E ela já ganhou um Oscar, né? A Charlize Theron. Então é bem legal esse filme. Assistam lá, tá bom? Valeu a dica. Beijo Boa grande noite, pra você. pessoal. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Até Deus. mais. Boa noite. Grande abraço.